Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e hoje nós vamos falar sobre as obrigações e direitos do microempreendedor individual, principalmente porque estamos chegando no prazo final das declarações do imposto de renda e teremos um convidado especial, o Hélio Piscinin, um contador de alta experiência na nossa cidade. Então a gente está aqui com o Hélio Piscinin e nós vamos começar, né, a divulgar, a falar um pouquinho sobre o MEI e as regras, né, que a gente precisa entender para estar de acordo com a legislação na classificação desse tipo de empresário. Então, Hélio, o MEI, ele foi um tipo de empresa muito divulgada e que teve bastante adesão nos últimos anos, porque muitas pessoas trabalhavam informal e viu no MEI uma possibilidade de começar a se organizar como empresa, né? E aí, dentro dessa questão desse enquadramento, né, quais são os benefícios que essas pessoas, quando entram no MEI, elas conseguem adquirir? A pergunta é bastante propícia nesse momento, porque a maioria das pessoas, quando ela quer trabalhar no informal, ela fica desguarnecida de todo tipo de fiscalização, ela fica fica à mercê da fiscalização e fica sem um amparo previdenciário, sem nada. E quando ela abre o MEI, o que acontece? Ela, a partir daquele momento, ela passou a ser um cidadão documentado, um cidadão que tem o amparo legal da lei e ainda, além disso, ainda ela passa a recolher o INSS. Quer dizer, num infortúnio, ela teria o direito de se afastar pelo INPS e ela teria esses direitos todos. E o governo, na época que criou o MEI, que já faz um tempo, ele foi bastante feliz. E nessa época aí que ele abriu, foi bastante utilizado. E acertou a vida de bastante brasileiro. E continua ainda acertando a vida do brasileiro. A gente vê que bastante pessoas entraram, se organizaram e começaram a crescer, né? Entrou como MEI, aí consegue contratar um funcionário, consegue vender para outras empresas e cresceram. Mas a gente vê também que tem alguns que entram como MEI pelo benefício do INSS para garantir uma seguridade, só que por fim acabam não seguindo as obrigações, porque ele tem os direitos, né? O MEI dá os direitos, mas também tem as obrigações. Então, quais os cuidados e atenção que esse MEI tem que observar e essas obrigações para não ter problemas? Veja bem, quando a pessoa se inscreve no Estado como MEI, ela tem a obrigação de fazer a declaração anual do MEI, que ela apresenta o faturamento que ele fez durante o ano anterior, bem como os recolhimentos de INSS. É importante frisar que o INSS também é só válido se ele tiver em dia. Se a pessoa nunca pagou o INSS, fez o MEI, mas nunca pagou o INSS, ele não vai ter direito a nada, entendeu? Então, aí o que acontece? Ele tendo essa inscrição do MEI, ele tem que seguir as regras e as obrigações, porque ele vai ter direitos, mas primeiro de tudo ele tem que cumprir as obrigações. O que é obrigações? Ele tem que ser enquadrado na atividade permitida pelo MEI, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não pode faturar mais do que aquele limite. Benza a Deus que se todos pudessem passar do limite, porque aí nós teríamos o primeiro ano meio, o segundo ano já seria um Simples Nacional e quem sabe no terceiro ano já seria um lucro presumido e talvez lá na frente lá uma empresa de lucro real. E é o objetivo de todo empreendedor. Ele começa pequeno, mas a tendência dele, a vontade dele é ultrapassar os limites daquela empresa e superar e ganhar espaço, e ganhar mercado e tudo mais. E tem que observar esses pontos. Os pontos. Hoje, o limite da Simples Nacional, da MEI, é R$ 81.000 para atividade de comércio e prestação de serviço. Para atividade de caminhoneiro, motorista de caminhão, ele pode ser 251.600. Bom, aí você fala assim, mas e vai recolher a mesma coisa? Vai recolher a mesma coisa, só que o caminhão tem umas despesas mais e tudo mais, então ele tem um limite diferenciado. Aí ele tem que fazer daquela documentação e se ele ultrapassar disso, tem que também tomar cuidado com a conta bancária, porque de repente o cara fala assim, eu faturei 81 mil, mas depositou naquela conta, movimentou a pessoa física dele junto com a jurídica, movimentou lá 200 mil, 100 mil, e passou
Passou, e aí o que aconteceu? Você ficou à mercê da fiscalização. Quando você tem um respaldo, a gente fala de um contador, de uma pessoa que orienta você e tem essa sintonia de cuidado mensalmente, você fica balizado, você fica sempre sendo cobrado, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que tomar cuidado com aquilo, e vai se reestruturando praticamente mês a mês, porque todo mês você vai ter que trazer essa documentação e todo mês você vai ter que prestar conta, né? Não prestar conta para o físico, mas você vai prestando conta para o escritório ou a pessoa que te administra, ele vai dizer, olha, você já fez tanto de nota, você já movimentou tanto em banco, você já fez isso ou aquilo, e você vai ter sempre aquele cuidado de você nunca... como uma velocidade. Você tem a rodovia que você pode andar 80, outra 90, outra 100, 110, 100, 110, 120. E se você ultrapassar daquele limite, você dá a mercê de um guarda, e a mesma coisa de uma empresa. Certo? Exatamente. Ele vai mudando, né, ali a classificação conforme o valor do faturamento. E às vezes o pessoal fala muito, né? Mas o MEI não precisa tirar nota. Só que às vezes a nota das compras, porque a nota de compra de mercadoria, né, de compra de ferramentas, às vezes numa prestação de serviço, denuncia ele. Né? Ele está comprando muito. Ele comprou 100 mil. Ele não comprou 100 mil para vender só 80. Exatamente. Ou mesmo, como ele não tira a nota de venda, está entrando dinheiro na conta bancária dele como pessoa física. E isso também é um risco, né? Como o senhor falou. Com certeza. Se a pessoa deixar de fazer a administração desta empresa, você pode comprar além do limite. Porque o que acontece? A fiscalização, qualquer um, depende da atividade, você tem que ter o IVA, Índice de Valor Agregado. Então, você tem o custo da mercadoria R$10, você tem o IVA de mais 35%, você vai poder vender ele por R$13,50. Então, quer dizer, a fiscalização ela vai ficar de olho assim, não que ela vai ficar olhando você, mas você próprio vai denunciar. Você próprio, quando você faz a sua declaração, do MEI, você vai declarar que você faturou os 80, mas você comprou, a fiscalização fala assim, mas esse cara comprou 100 e vendeu só 80, tem alguma coisa errada. Então, para você ser um comerciante, você teria que comprar aí 50, 60 mil, você vender os 81, para você sobreviver com salário mínimo, porque você vai tirar 1.350 no caso do ano passado, 1.412 nesse ano, que você vai pagar. Seria a tua retirada para o Labore, como se fosse uma retirada para o labore. Se você tirar isso daí, ele vai te sobrar só 18 pau, você vai sobrar 62 mil. Então, quer dizer, você vai ter que não vai poder comprar mais que 50, porque você vai ter 12 de aluguel, água, luz, telefone e tal, despesas normais, corriqueiras do mês, do dia a dia que você vai ter. Então, você tem que tomar essa precaução, esse cuidado. Querendo ou não, o governo tem uma média, né? Por cada tipo de área de atividade, ele sabe quais os custos, tudo mais, né? Não tem como você declarar um MEI de 80 mil e comprar uma casa de 300 mil, às vezes, no nome da pessoa física. Não tem. As pessoas até fazem isso, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter umas outras atividades, ter feito um outro negócio, você tem que ter um outro ganho, você tem que ter fonte de renda, senão você vai ser marginalizado. Como é que você conseguiu se não tem de onde você teve essa renda? Como é que você fez esse dinheiro? Né? Exatamente. E para quem tem MEI, às vezes ele tem só o MEI, ou como o senhor acabou de falar, ele tem o MEI, né, a empresa, só que ele também tem outras fontes de renda. Né? E aí ele tem que ter a preocupação dessa declaração também de outra forma, né? Não só do MEI. Com certeza, porque a pessoa tem o MEI, tá? Ela tem o MEI, tem a atividade dela ali, mas isso não impede dela ser um produtor rural, dela ter uma propriedade, vender, comprar outra, fazer negócios, comprar carro, vende o carro, compra outro carro, ganhou dinheiro no carro. Então, tem toda essa ginástica aí que é próprio do empreendedor. Hoje, quando o cara fala empreendedor, você pode ver que ele não fica com uma coisa só, ele fica sempre se movimentando, ou com os bens da empresa dele própria, ou mais algum negócio paralelo. E sadio, né? Sim. Negócio paralelo sadio que ele sempre tem uma vantagem, vê um lucro aqui, eu vou fazer, e surge sempre umas oportunidades.
E agora a gente está chegando na data final das entregas, né, da declaração, tanto do MEI quanto dessa pessoa física, né? Então, agora está chegando na época da entrega da MEI, que é dia até 31 de maio, que vence o último prazo. Era interessante que a hora que a pessoa fosse fazer o MEI, ela já pensasse em tudo isso e já pensasse também na parte de não tributável, porque ele tem rendimento tributável, que é a próprio salário, que é o próprio que ele paga do INSS, é um salário mínimo. E a outra parte não tributável, que é o lucro que ele tem. Porque você pergunta para a pessoa quanto você ganha por dia, por mês, quanto você tira da empresa por mês? 5 mil. 1.300, no caso aí 1.400, é o salário dele que é próprio do INSS. Esse é tributável. O outro, 3.600, ele é não tributável. Então tem que fazer essa conta e tem que constar isso na MEI ou deixar informado isso para você fazer a sua declaração de renda física, onde você vai informar que você teve X conto de rendimento tributável, que é o salário mínimo, vezes os 12 meses, e o restante de dinheiro que você tira mensalmente da empresa, ele é não tributável e você não paga imposto nenhum por isso. Ah, mas agora a isenção da declaração de renda é até 200 mil não precisa fazer. Tá bom, ótimo, até 200 mil não precisa fazer. Mas é bom você constar isso na tua declaração do MEI, porque amanhã depois você vai falar assim, pode ser fiscalizado, ou se precisa fazer um caixa lá na frente, você vai ter da onde tirou esse dinheiro, como é que surgiu esse dinheiro, como é que você conseguiu esse dinheiro. E muitas MEIs também às vezes falam, eu sou MEI, eu fui no banco e eu não consegui uma linha de financiamento e tal. Porque só a declaração do MEI, como o senhor falou, ela é em cima de um salário mínimo, né? Então, quando ele faz esse adicional aí como pessoa física, né, do lucro que ele acumulou, isso ajuda também, né? É um documento que ele pode levar no banco e mostrar que a renda dele não é só o salário mínimo que é o MEI do INSS. Exatamente, é aí que as pessoas têm que fala assim, mas o banco não me faz. Não faz porque você não fez a declaração corretamente. Você faz a declaração de MEI corretamente, faz a declaração de imposto de renda corretamente, você tem respaldo. Ah, mas eu ganho 5 mil, mas não tem como provar. Não, você tem como provar. Ah, mas a minha é MEI, não tem como provar. Você prova que você tem um X de reais de ganho tributável e tem X de reais de ganho não tributável. E consta isso tanto na declaração de renda física e quanto nas informações. A gente fala assim, sempre que eu coloco no final da declaração de MEI, olha lá, total faturado, X conto, total de rendimento tributável, X conto, pago de INSS, mais Y, mais o rendimento não tributável, X. E aí, para a pessoa ter noção do que está acontecendo e como ela vai proceder na declaração de renda física dela. Entendeu? Exato, acho que todas as dúvidas foram sanadas aqui, né? Todas as obrigações, principalmente, porque normalmente o pessoal pensa no direito, né? Então, se ele pensar agora certinho em todas essas obrigações, né, seguir esse caminho, provavelmente ninguém vai ter problema, né? Nós só não podemos esquecer que passou batido, o MEI pode registrar um funcionário só. E quando ele atinge o limite, ele não precisa se fechar a firma ou desesperar. Você muda ela para o Simples Nacional e continua crescendo. E talvez continua sendo empreendedor, porque para você abrir a MEI, você foi empreendedor, continua sendo empreendedor, passe ela para o Simples Nacional, não fique à mercê de valores. Ah, mas eu não quero, porque se eu fizer isso agora, eu vou pagar mais imposto. Não, o imposto faz parte da vida. E você não pode parar de crescer porque o imposto, você vai ter que pagar imposto. Exatamente. Eu prefiro pagar muito imposto, mas também ter muito dinheiro na conta, né? Com certeza, com certeza. É isso que eu falo sempre para meus clientes. Eu falo, gente, tranquilo, você está pagando imposto porque você está ganhando. Se você não estivesse ganhando nada, mas quando eu tenho prejuízo, eu não sou ressarcido. Aí eu falei, bom, tudo bem, você não é ressarcido, mas você teve oportunidade, né? E tudo é oportunidade. Infelizmente, no Brasil também está complicado, é complicado. Você vê o caso da soja, né? Não colhe e o preço caiu pela metade. Está difícil, mas não está difícil para um só, está difícil para todos nós. E, infelizmente, era bom que tivesse difícil só para uma pessoa, mas não é.
está difícil para todo mundo, mas nada disso deixa de fazer com que a gente acredite e mude a história, né? Com certeza a gente vai conseguir mudar. Com certeza. Planejamento, né, Hélio? Planejamento tributário, planejamento da gestão e acaba dando certo sempre. Com certeza, o planejamento é tudo na vida da gente, né? Tudo. Hoje você tem que se planejar porque nada tá fácil. E quanto mais você planeja, mais ele fica lapidado para você alcançar o objetivo. Joia. Muito obrigado, Hélio, pela sua participação, pelas suas informações valiosas aí de anos e anos de conhecimento, né? Uma referência na área da contabilidade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. O conhecimento talvez a gente não tenha, mas a gente tem bastante tempo de serviço. E com certeza conhecimento, né? Muito obrigada. Esse foi o Administre e Lucre de hoje. Acompanhe no portal Diário Cidadão, na rede social, no YouTube e também na Rádio 104 FM. Até mais.